Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você? Eu vou bem, graças a Deus. Antes, uma pergunta: meu relógio tá atrasado hoje? Por quê? Por quê? Aqui estão 8h58, né? Ô, louco. Não, 9 horas aqui. Ah, então tem o relógio do meu notebook que tá errado. Então, mas estamos aqui então. Estamos aqui firmes e fortes. Ah, sim, 59. Posso fazer um registro antes, rapidamente? Claro, lógico. Eu acabei de ficar sabendo, mas é sempre bom aí a gente poder falar dos grandes nomes do rádio aí que estão aniversariando hoje. Então, quem é? Salomão Esper. Tá vivo ainda? Tá vivo ainda, 86 anos. Eu imagino que os estúdios da Rádio Bandeirantes estejam em festa nesse momento pelo aniversário natalício de um dos seus grandes astros aí, o Salomão Esper, que atravessou aí décadas nos microfones e também na parte de bastidores do Grupo Bandeirantes de Rádio, né? Então fica aí o nosso registro. Salomão Esper, jornalista e radialista brasileiro e, segundo aqui a Wikipédia, um dos nomes mais representativos do radiojornalismo brasileiro. Ô, Rodney, tem Cantinho do Abreu? Opa, hoje tem. Opa. Hoje tem Cantinho do Abreu, sabe por quê? Porque é o seguinte, hoje nós temos uma notícia surpreendente no rádio paulistano. Então você deixa para mais tarde. Ah, é? Então vamos começar com o trivial, então, né? Comecemos com o começo. Nós temos que seguir aquela linha que segue o Jornal Nacional, de segurando a notícia, o que vamos fazer aqui um Brasil Urgente. Isso, boa ideia. Vamos Coloca levar uma música aí de Jornal Nacional que eu dou as manchetes. Daqui a pouco teremos, ou não sei, acho que nós não temos nem música de Jornal Nacional. Pode ser uma música, pode ser, sei lá, alguma música de... sei lá, do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Tem aí o The Fools, F-U-Z-Z. The Fools não tem. O Marcelo Tibério, coloca aí pra mim The Fools, T-H-E, separado, F-U-Z-Z. Que ele vai colocar. Enquanto isso, nós vamos falando, Rodney. Sim. Depois você dá as manchetes, mas tá tudo no... Não, aqui é tudo o contrário. A gente fala as notícias depois das manchetes. Exatamente. Não, aqui é esculhambado o negócio. Aqui a gente improvisa na hora. Mas então, a primeira notícia, então vamos lá. Então deixa eu dar a manchete. Raquel Sherazade deixa a Jovem Pan. Ui, por quê, hein? Por quê? Ela cansou, né? Cansou de acordar cedo. Será? Bom, é a justificativa oficial, mas segundo o que o nosso grande amigo Flávio Rico publicou no começo da noite da última segunda, acabou confirmando-se com o avanço das horas. Raquel Sherazade já deixou a Rádio Jovem Pan. Eu escrevi aqui que ela está de saída, mas na verdade ela já deixou, já não faz mais parte do quadro de apresentadores do Jornal da Manhã, e para ela estava difícil conciliar a sua participação na Jovem Pan com as suas atividades como apresentadora do SBT Brasil. Ela não conseguia arrumar tempo para ficar com a família, e a conversa com a direção da emissora, leia-se Tutinha, o que consta, aconteceu numa boa, e a Jovem Pan está em busca de algum nome para substituí-la, mas não tem nada em vista, segundo a justificativa oficial. Porém, Flávio Rico citou dois nomes aí. Um é o da Silvia Popovic e outro é de uma outra jornalista, Maria Cristina Poli. Então são esses dois nomes aí que poderiam vir a substituir a Raquel Sherazade no comando do Jornal da Manhã. Pelo jeito, a Jovem Pan gostou aí da experiência de ter uma âncora do sexo feminino, e eles estão em busca aí de um novo nome para fazer companhia ao Joseval Peixoto. E o maluco continua lá, né? Maluco, Marco Antônio Villa? Não, sim, o maluco o continua. outro maluco O outro também. maluco, ele faz o jornal das 18 horas, né? O Pingos nos Is. Ele tem um comentáriozinho rápido no final do jornal, né? Que logo na parte final, cada âncora faz seu comentário. O José Val que encerra, a Sherazade fazia o dela, o Marco Antônio Villa, tinha a participação do Caio Blinder também, e o Reinaldo Azevedo entra gravado. Então, dessa forma, agora vamos ver como é que vai ficar, né? De repente, quem é que vai substituir a Sherazade, tanto nesse comentário final, como na apresentação do Jornal da Manhã. Mas tá todo mundo maluco naquela Jovem Pan, porque tá acabando o dinheiro do governo do Estado, então a situação vai ficar complicada, viu? Ah, sim, né? Vamos ver como é que vai ficar, né? Mas, enfim, né? A linha editorial deles lá continua, prossegue, né? Calcada aí no modelo
da Fox News, né, que é aquele da oposição, aquela coisa de tentar traduzir o pensamento conservador, tentar, quem sabe, até fazer um Tea Party aqui no Brasil, enfim, vamos ver até onde vai dar isso aí. Aqui não tem Tea Party, aqui seria Cachaça Party. Ah, é verdade. Aqui poderia adaptar para cachaça parte, né? Porque o chá é um fenômeno típico naquele eixo lá, Inglaterra e Estados Unidos. Nova Nativa? Ah, sim, Nova Nativa. Então, na verdade, é uma má notícia, né? Que a gente antecipou aqui há algumas semanas, mas ela começa a ganhar corpo e repercutir em outros sites. Nativa FM de Belo Horizonte já está com os dias contados. O nome da emissora já não é mais citado no ar desde às 20 horas da última segunda-feira. E a programação neutra, que já não está mais sob responsabilidade pelo Grupo Bandeirantes, é uma transição para o encerramento definitivo das transmissões, que pode acontecer no dia 31 desse mês ou no começo de novembro. Ainda não há uma definição dessa data, mas não deve fugir muito disso, ou dia 31 ou comecinho de novembro. Muito se falou sobre um possível arrendamento da frequência do 103,9 FM pela Igreja Plenitude, que é uma igreja aí que também está abocanhando boa parte da programação do rádio, mas não, pelo que consta, talvez não seja ela apenas a ocupar ocupar a programação integral. Outras igrejas também poderão entrar aí como mantenedoras aí da Nativa FM, pelo menos é o que a gente sabe até agora. Então, aquilo que a gente já antecipou aqui há 2 semanas, infelizmente se confirmou, a Nativa FM deixa o dial de Belo Horizonte. O Grupo Bandeirantes alega que não houve interesse aí na renovação do contrato, até porque estava muito caro aí de pagar o arrendamento para os atuais donos da frequência dos 103,9. Olha, o Caju Coelho manda aqui para você. Sim. Que um bom nome para a Jovem Pan seria a jornalista Roxane Ré. Pois é, a Roxane Ré que deixou a Rádio Estadão, né? Pode ser uma boa alternativa, mas a ideia da Jovem Pan também é trabalhar com nomes assim que já vêm da televisão. Então é uma ideia de tentar atrair público também. A Silvia Popovic tem um público bem cativo, né? Ela apresentou vários programas aí de televisão durante a sua carreira, mas enfim, vamos aguardar aí. Mas a Roxane Ré seria um nome excelente, boa sugestão do Caju Coelho. E a nossa colega Eliciane Alves, jornalista também, que faz o programa Celebridades aqui na Showtime aos domingos, diz que a nossa torcida pelo pronto restabelecimento do jornalista Saulo Gomes, aos 87 anos, que submeteu-se a uma cirurgia na quarta-feira passada e que em breve estará contando sua trajetória aqui na Showtime. Opa, então vou ficar ligadinho na entrevista do Saulo Gomes, é um jornalista que tem muita história para contar. E, aliás, um grande abraço meu é a Eliciane Alves, porque eu ouvi a entrevista dela com o Fernando Morgado, autor da biografia do Blota Júnior, melhor dizendo. Uma entrevista de alto nível, parabéns a ela. E uma entrevista que esmiuçou praticamente toda a obra aí do Blota Júnior, que eu recomendo também, é um grande nome aí da radiodifusão nacional, da telecomunicação também. Então, a Eliciane fez um ótimo trabalho de alto nível e fica aí a nossa torcida pelo pronto restabelecimento do Saulo Gomes. E não sei se vocês lembram, o Saulo Gomes foi a última pessoa que apareceu na TV Tupi aqui de São Paulo. De repente até a Eliciane pode comentar isso com ele na entrevista, porque assim, né, quando o governo federal da época determinou o fechamento de todas as emissoras da TV Tupi, né? Então a gente teve aquela vigília famosa no Rio, que durou a madrugada toda e só terminou na manhã do dia seguinte, mas aqui em São Paulo não teve essa vigília. A TV Tupi entrou com a sua programação normal e por volta de umas 8 ou 9 horas da noite o Saulo Gomes entrou no ar e anunciou, olha, estamos encerrando a nossa programação por determinação do governo federal, e a emissora saiu do ar. Então o Saulo, só que como não existem gravações disso, né, a vigília do Rio de Janeiro é o momento mais conhecido aí, do momento mais emblemático do final da TV Tupi, mas aqui em São Paulo foi o Saulo Gomes quem fez o anúncio aí, o triste anúncio para os telespectadores da ocasião. E também diz ele aqui, além da Roxane Ré, Salete Lemos. Também, outro excelente nome. Eu acho assim, as sugestões são boas, né? Vamos ver se a Jovem Pan leva em consideração, se bem que, repetindo, a Jovem Pan já tem aí nomes em vista, mas vamos esperar. Ô, Flávio, como é que diria o... Alô, como é que diria o... Bom dia, Rodney. Bom dia, Flávio. Como é que diria
O Tutinha, você está fazendo peso no mundo? Como é que é? Estão fazendo peso na terra, cara. Se mata, meu. Gostou dessa, Rodney? Como é que é? Como é que é? Você está fazendo peso na terra, cara. Manda esse cara embora, meu. Mas ele não é contratado, Tutinha. Contrata e manda embora. Contrato e manda embora. Me conta um amigo meu o seguinte: Tutinha mete o pé na porta, entra, esculhamba com o locutor, fala o diabo pra ele. O cara emputecido sai da sala e bate a porta. Ele olha pra esse meu e fala, pô, o cara estressado, meu, não sei o que deu nele. É, bem por aí mesmo. O cara estressado, meu, não sei o que deu nele. Eu tava conversando na boa, cara. Eu trabalhei na Jovem Pan, eu vi o Tutinha estressado já. Mas você já recebeu alguma ligação dele, ô Flávio? Não, ligação não, mas tomei uma dura dele uma vez. Não precisava. E ele fica nervoso por causa daquele aparelhinho, aquele teclado que ele tinha. Eu mexia muito naquele teclado para aprender a usar. Né, o Paulinho Leite sabia como é que funcionava, então ele me explicou mais ou menos, eu ficava mexendo todo dia. Até que um dia sumiu o aparelho. Roubaram, né, dentro da rádio. O pessoal sabia onde ficava guardado. Cara, eu tomei uma... Nossa, nunca... E eu só olhando pra cara dele. Eu falei, Tutinha, não fui eu. Pô, mas só você mexe aquela gosca, cara. Nossa, disse um monte. Não fui eu. Então, mas tá. será que a idade deu uma placada aí no ânimo do Tutinha, né? Porque... Não, foi assim. Aí terminou a conversa, aquela conversa pesada. Falei, Tutinha, eu não sei porque eu mexi no aparelho já faz uns 4, 5 dias. Ah, então tá. Virou as costas e saiu. Foi isso que ele falou. Mas, Flávio, aí fica a pergunta, né? Isso aí tem o quê? Uns 20 anos, né? É, mais até, muito mais. Será que a idade deu uma aplacada no ânimo do Tutinha? Não, isso só piora. Dizem, agora você imagina ele tomando conta de um monte de rádio de verdade, que ele está tomando conta de verdade agora. Certo. Né? Eu acho que ele deve ficar completamente louco. Mas olha, Rodney, não se preocupe, porque o Flávio estava muito acostumado a um telefone que tinha na Estéreo Vale com o carinhoso apelido de esporrofone. Ah, é? Qual era a cor do telefone? Vermelho? Paulo pode falar. Como é que era isso, branco, Paulo Ramalho? Era branco ou era vermelho? Como é que era branco, né? No começo era branco, mas depois a gente passou para vermelho. Ele tinha disco, teclado, porque assim, eu conheci... Não, era só levantar. Era só levantar. Eu conheci É recente isso agora. Eu trabalhei num lugar que tinha um telefone sem disco. Era uma linha direta do chefe lá pra... Era isso mesmo. E ficava na casa de Paulo Ramalho. Como é que funcionava, Paulo Ramalho? Conte. Levantava ele saía falando. Não. Você ficava ouvindo a rádio em horários indeterminados. Eu fiz uma escala para mim mesmo. Né? Assim, aleatória. E que tinha, inclusive, madrugada. Tocava o despertador 3 horas da manhã, eu levantava e ficava ouvindo um pouco a rádio. Logo vinha uma. Acontecia alguma coisa. Né? Se não tinha jeito. Aí? O cara nunca imaginava que eu ia estar ouvindo às 3 horas da manhã. Tirava o telefone e Não, sempre de boa. Sempre. Bom dia. Não era? Não, nunca. Que nem eu. Isso nunca. Não, imagina. Como eu. Não precisa. Não precisa. Não funciona assim. Não funciona. Por isso deixa o cara com raiva. Por isso que a rádio acabou. Não, nada a ver. Por isso que a rádio acabou. Comigo é no cacete mesmo, é no pau. Pois é. O dia que o Vanderlei disse que... E amanhã, melhor de tudo, amanhã é feriado, quando faleceu o prefeito, o ex-prefeito. Sim. Oi, Vanderlei, tudo bem? Como assim é o melhor de tudo? É feriado? Não, tinha uns erros assim que os caras cometiam. Isso é normal. E o pneu Michael, como é que era? Não, foi o cara chegou e leu a notícia de que estava chegando ao Brasil. Você vê como é velho isso, né? Um novo concorrente para os pneus Firestone e Goodyear. É uma fábrica que está se instalando não sei lá onde, não lembro. E que são os pneus Michelin. Pneus Michelin. Pneus Michelin. Pneus Michelin. Right. Mas é a falta que faz perguntar antes, né? Qual que é a pronúncia do nome, né? Mas não às vezes chega o texto pro locutor e ele não tem o que fazer, né? Ele não tem ninguém para chegar e perguntar, como é que lê isso aqui? Ou então não leia, né? Como dizia Carlos Tausa. É esquisito, né, o Flávio? O cara vai ler um testemunhal, um patrocinador do pneus Michelin, né? Aí não sabe a pronúncia, então nós estamos sendo patrocinados pela fábrica de pneus. Aí fica aquele silêncio no ar. O melhor pneu para o seu carro é o pneu. Aí fica aquele... Mas até concordo com você, mas acontece que o Carlos Tausa sempre dizia, na dúvida não fale. Então se não sabe pronunciar... na dúvida você joga o texto fora e não paga, o anunciante não paga Se não sabe pronunciar, deixa a notícia para lá e leia outra.
Notícia tudo bem, mas se for um texto então, comercial... aconteceu também um caso, o cara estava lendo uma notícia do que aconteceu nos Estados Unidos, no estado de Ohio. Verdade. É verdade, Rodney. Essa eu sou testemunha disso. Isso tudo, a notícia terminava assim. Isso tudo aconteceu no estado de Ohio. Terminou assim. Coitado, o rapaz deve ter ido pro olho da rua. Nesse dia eu falei outra coisa. Não, né? O olho do céu. E o que vai porra, que eu parto. Ô, Rodney. Oi. Vamos inverter um negócio aqui. Audiência do AM na Grande São Paulo. Paulo está em brasas para saber. E depois, se você tiver, já deu do FM também. O do FM eu ainda vou. Acho que na semana que vem, sem falta, eu dou, tá? Mas, por exemplo, vamos falar aqui da audiência do AM da Grande São Paulo, que está muito interessante aqui a disputa pela audiência nas primeiras colocações. Então, como vocês lembram, eu anunciei aqui há algum tempinho que a distância da Rádio Capital para a Rádio Globo tinha diminuído, era uma diferença de 9 mil ouvintes por minuto. Eu não vou ter, assim, o número exato de ouvintes, porque o Ibope não quer mais, etc. Mas, pelo menos aqui, eu tenho algumas informações, o que está aqui publicado pelo site do Adriano Barbieri, então, como ele tem acesso aos números, então ele consegue fazer essa distinção. Então, agora, nessa pesquisa que corresponde ao trimestre julho, agosto e setembro, a Globo apresenta uma diferença de aproximadamente 12 mil ouvintes em relação à Rádio Capital. No trimestre passado, que era junho, julho e agosto, a diferença era de 9 mil ouvintes por minuto. Ainda é uma diferença muito pequena. Essa diferença já esteve bem maior aí em outras pesquisas que nós mesmos aqui divulgamos aqui no Rádio Amantes no Ar. Então está bastante acirrada essa disputa entre a Globo e a Rádio Capital pela liderança do AM aqui em São Paulo. Repetindo, essas duas emissoras não têm transmissão em FM, é exclusivamente em AM. Então, a coisa aqui está bem fervilhando. E a Rádio Bandeirantes teve uma queda aí nos seus percentuais, mas ainda mantém o terceiro lugar no ranking geral. E a Jovem Pan recuperou a audiência e aparece com uma certa folga na quarta colocação. E na quinta colocação temos aí aquela disputa entre a Record AM, 1000 kHz, e a 9 de julho AM, 1600 kHz. O Adriano destaca aqui que a Record recuperou a audiência e voltou para a quinta colocação, antes disputada pela 9 de julho, e a diferença entre as emissoras é de aproximadamente 800 ouvintes, o que pode ser considerado um empate técnico. E eu vou dar aqui as 10 primeiras emissoras aqui, estão nas 10 primeiras colocações. Então, temos aqui na Globo na primeira colocação, a Capital na segunda, a Bandeirantes na terceira, a Jovem Pan é a quarta, a Record é a quinta, 9 de julho é a sexta, na sétima colocação a Super Rádio, na oitava colocação a Rede Boa Nova. Essa rádio é de Guarulhos, né? Uma rádio bem tradicional no dial aqui da Grande São Paulo. Na nona colocação a Rádio Terra, Super Rádio e Terra são rádios do Sr. Abreu. E a 10ª colocação é a Imaculada Conceição. Me diga uma coisa, sim. A Record está transmitindo o quê? Continua só com música? Só com música. Música e ela tem uma programação, tem um tempinho que eu não ouço, mas eu vou tentar ouvir de novo. Mas assim, ela está com uma programação de música e locutores. Uhum. Parece um FM no AM. Ah, tá. Só para resumir. Às vezes tem lá um comunicador lá, mas só que assim, não é muito conhecido, e ele vai lá desanunciando as músicas, anunciando, e é uma pegada típica de FM. Temos que cumprimentar aqui o nosso amigo Marcelo de Sena, ele deve estar mandando algumas coisas para você também, né? Ele mandou, deixa eu fazer um registro aqui, né, que morreu agora, final de semana, um radialista de Santos, Pedro de Paulo Neto. Ele morreu aos 82 anos em Santos. Ele fazia parte do programa Esporte por Esporte na Santa Cecília TV. Ele estava internado há mais de um mês devido a problemas renais. Ele passava por tratamentos de hemodiálise e estava com os rins fora de funcionamento. E ele eu estava ouvindo ontem o Milton Neves dizendo que ele também prestou serviços à Bandeirantes. Ele passou pelas rádios Atlântica, Santos, Gazeta de São Paulo e Bandeirantes. E o Milton Neves ontem, anunciando a morte desse profissional, falou que ele também prestou serviços à Jovem Pan, especialmente nas coberturas de carnaval. Troca de comando no Sistema Globo de Rádio, troca de comando no Sistema Globo de Rádio, né? Então, nós temos aí, a seguinte situação. Depois de 3 anos e meio, o Bruno Tis está se despedindo da função de diretor-geral do Sistema Globo de Rádio.
E ele foi, claro que ainda não vai ser uma saída definitiva, vai ter um período de transição para a vinda do novo diretor-geral, que será o senhor Marcelo Soares, que no momento que ele vai acumular as duas funções, ele vai cuidar do Sistema Globo de Rádio e da Som Livre. E esse Marcelo Soares, ele é muito bem visto lá nas organizações Globo, pelo fato de que ele conseguiu dar uma cara nova à Som Livre, que era uma empresa que estava praticamente esquecida, estava praticamente deixada de lado e sofrendo aí as ações do mercado de música, né? Mas de alguma forma ele conseguiu aí fazer com que a Som Livre se tornasse relevante de novo. A gente sabe que a Som Livre era uma gravadora exclusiva da Globo, pela qual ela lançava suas trilhas de novelas, né? E aí depois, claro, com as revoluções que foram acontecendo aí ao longo dos últimos anos, a revolução digital, a decadência do CD como plataforma física, downloads, etc. Então eles resolveram investir em outro tipo de produto, né? Então, claro, ainda continuam as novelas, né? As trilhas sonoras de novelas continuam sendo aí comercializadas, mas não é mais o principal foco da Som Livre. Então hoje eles fazem aqueles pacotes especiais, caixas especiais. Quem assiste aí os programas do final de noite da Globo acaba assistindo aí aqueles comerciais em que são divulgados esses produtos. Então, devido a isso, devido ao sucesso de tudo isso, Marcelo Soares foi convidado aí a ser diretor do Sistema Globo de Rádio. Será que é sério isso aqui? Brasileiros ouvem mais rádios no período da manhã? Olha, eu creio que sim, né, João, porque primeiro que é uma coisa, uma impressão que todos nós temos, né? Isso aí só corrobora aquilo que a gente já sabe há muito tempo. Então, o rádio se mantém como o segundo meio de comunicação mais utilizado pela população brasileira, de acordo com a Pesquisa de Mídia Brasileira 2015, realizada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Todo ano a gente fala dela aqui, e os dados são mais ou menos convergentes, né? Então, no que diz respeito a nós aqui, 63% dos ouvintes buscam informação no rádio, 62% procuram diversão e entretenimento, e 30% usam o rádio como forma de passar ou aproveitar o tempo livre. E essa pesquisa revela que o hábito de ouvir rádio ocorre principalmente no período da manhã, em especial das 6 às 9, independente do dia da semana. Então, a conclusão da pesquisa é que o ouvinte busca notícias e até um pouquinho de entretenimento, né? Porque tem muito programa aí que mistura essas coisas, entretenimento com notícia, tem a hora do humor também, a hora do ronco também é um grande sucesso no FM aqui de São Paulo. Então essa é a conclusão, que o ouvinte busca notícias e aí a gente amplia mais, um pouquinho mais de diversão enquanto se desloca da casa para o trabalho. Meu amigo, o negócio está mudando mesmo, hein? Como é que é? O negócio está mudando mesmo. Bom, vamos lá. O que está acontecendo? Qual é a surpresa no rádio paulistano? Tchan, 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 tchan. Pois é, vocês devem lembrar que algum tempo atrás, não tem muito tempo, mas acho que umas 2 ou 3 semanas eu anunciei aqui que o Paulinho Boa Pessoa tinha renovado o contrato com a Rádio Capital. Sim. Mas da seguinte forma, os salários dele seriam pagos pela produtora do Eli Correia. Tá. E até porque talvez pelo jeito não conseguiu chegar a um acordo financeiro ele com a direção da emissora, e aí o Eli Correia, como gosta muito do Paulinho, como tem um apreço profissional muito grande, entrou nesse circuito aí e costurou toda essa renovação de contrato. No entanto, Paulinho Boa Pessoa estava comandando um horário da madrugada, das 2 até as 5h30, um horário ao vivo, né, para fazer companhia aos ouvintes, aqueles que trabalham, aqueles que dormem tarde, etc. Só que aí qual que é a grande surpresa? O Adriano Barbeiro divulgou aqui nessa semana que o Paulinho Boa Pessoa está trocando a Rádio Capital pela Super Rádio, e a Super Rádio vem a ser uma das rádios do seu Abreu. Danou-se. Danou-se. Coitado do Paulinho Boa Pessoa, vai ficar com o Abreuzinho, péssima pessoa. Pois é, mas é que tá. E aí por isso que a gente não dá para entender. Eu particularmente não entendi. O que o Adriano diz aqui é que a emissora agora vai ser comandada da parte artística pelo Osmar Zani, né, que é um profissional aí com grande passagem pelo rádio paulistano, então ele vai ser o diretor aí, o coordenador artístico da Super Rádio Tupi. Só que assim, conhecendo o histórico das rádios do Abreu como a gente conhece, imagina-se que esse projeto aí
pode ser que ele dure muito tempo, pode ser que ele dure um mês, né? Então, sei lá, eu acho que o Paulinho está dando um salto de escuro, no escuro na piscina, né? Verdade. Porque ele está trocando o certo pelo duvidoso. Tá certo que tem todo aquele lance do camarada não estar no horário nobre do rádio, enfim, então... Que horário ele vai estar? Ainda não está definido, mas se ele saiu da Rádio Capital, onde ele estava nas madrugadas, eu imagino que ele vai fazer o horário nobre aí, das 7 às 9, das 8 às 10, das 6 às 9, que é dentro desse famoso horário nobre aí do rádio, né? O pessoal fala que é das 6 às 9, mas aí, claro, tem um pouquinho mais, até às 10, até no máximo 11 horas o pessoal está ouvindo rádio, mas de qualquer forma, fica aí então a nossa dúvida, será que vai dar certo esse projeto novo para a Super Rádio? Eu fico muito feliz que de repente a Super Rádio vai ter um novo fôlego aí na audiência, um novo fôlego aí na sua programação, mas é aquela preocupação, né? A gente sabe que lá nas rádios do Abreu as coisas não duram muito. Se chegar alguém lá com uma mala cheia de dinheiro para arrendar o horário, você pode saber que tudo isso aí é jogado pelo lixo, né? Ah, mas não sobra nada, né? E não sobra nada. Ô Paulo Ramalho, você, qual era o horário nobre da rádio? Vamos fazer a diferenciação na época da Estéreo Vale aqui e da Antena 1, que não faz tanto tempo que você saiu de lá, que nós te tiramos, nós te sacamos de lá, nós te pegamos da sarjeta da Antena 1 e te trouxemos aqui para a cobertura da Showtime. Olha, João, é o seguinte, há muitos anos, quer dizer, eu tenho praticamente 38 anos de carreira, sempre foi o horário da manhã, tá? Esse horário se estendia talvez até... vamos dizer, até meio-dia, até 11 horas e tal. Quando eu trabalhei na Transamérica, a Transamérica tinha e deve ter ainda, não sei, um departamento de pesquisa muito forte, onde eles fazem os seus planos de venda, eles se baseiam muito em pesquisa, pelo menos era assim antigamente. E eles fizeram uma pesquisa certa vez, eu não lembro exatamente a época, em que aparecia o rádio como um todo, dominava o mercado muito acima da televisão até às 6 da tarde. O rádio como um todo, não uma emissora, tá? Então, o rádio, em confronto com a TV, ele dominava desde as 6 da manhã até as 6 da tarde. É claro que depois a televisão começou a fazer... Como é que chama aquele programa de adolescente e tal? Como é que chama aquilo, Flávio? Meu Deus do céu, como tá aberto. Como é que é o nome desse programa de adolescente? E começou a chegar mais para trás e tal. Sim. Isso começou a chegar mais para 5 horas da tarde e tal. Isso. Mas era domínio total do rádio. Verdade. A televisão só começava a detonar a partir das 6 horas da tarde. Isso, começava e a aí novela, acabava. etc. E tal, aí detonava o rádio como assim... Tranquilo. Espetacularmente. Verdade, mas verdade. Essas pesquisas eu tive na mão, era um negócio fantástico. E isso foi espalhado pelo mercado todo e isso surpreendeu muita gente na época. Viu, Rodney? Alô? Rodney? Oi, estou aqui. Ô Paulo, agora sim, você falou do departamento de pesquisa da Transamérica, né? Eu lembro que a Record também tinha uma, a Bandeira... Não, Bandeirantes não, mas você mesmo citou e eu sabia disso que a Transamérica tem os departamentos de pesquisa. Será que hoje eles funcionam? Porque assim, do jeito que a Transamérica não está funcionando hoje, muito, né? Do jeito que a Transamérica está hoje no Ibope, né? Então eu estou imaginando que o departamento de pesquisa nem tem muito o que fazer, né? É verdade. Agora, até que ponto as pesquisas, até vou deixar uma pergunta aí, até que ponto as pesquisas eram levadas em consideração na hora de você fazer a grade, a seleção musical? Olha, para mim... tinham grande influência ou não? Não, grande influência. Fora, eu acredito piamente em pesquisa. Oi? Eu acredito muito em pesquisa. Certo. Aliás, a minha formação toda foi sempre baseada em, assim... os americanos, principalmente, eles não dão um passo de um metro sem pesquisa. Verdade. Né, em qualquer setor, em qualquer atividade. Então, e a gente percebe que isso funciona, né? Lá funciona. Só que aqui tem sempre aquela desculpa, pesquisa é caro. Não vamos fazer não. O achômetro é muito mais legal, mais barato,
Entendeu? Então todo mundo, um copia o outro vai, entendeu? Esse cara faz um negócio, o cara fala, vou fazer também, e pronto. Ninguém faz pesquisa, ninguém vê se é real ou se não é. Ô Paulo, o que você pode contar pra gente de alguma coisa que nasceu na Transamérica e foi sucesso em resultado de pesquisa de opinião? Não, na verdade, não era utilizado a pesquisa na Transamérica, não era utilizada para o artístico, ela era utilizada para o comercial. Ah, tá. Então eles faziam pesquisa de mercado mais apurada, mais fundo, mais no fundo, né? Eles iam muito fundo no que o cara estava ouvindo, como, aonde. Então eles tinham todos os gráficos, uns negócios sensacionais. Mas tudo voltado para o comercial, para a área comercial e de marketing da rádio, né? Assim, pesquisas artísticas, e os caras não faziam. É uma tradição do brasileiro não confiar em pesquisa. Você fala assim, você sabe, já foi pesquisado pelo Ibope? Eu nunca fui, entendeu? E fica essa máxima, né? Todo mundo acredita nisso, que pesquisa não funciona, que pesquisa é furado, que não sei o que, blá blá. E enquanto isso, nossos amigos americanos estão nadando de braçada. Verdade. Porque também, mas aí tá, Flávio e Paulo, se vocês levarem em consideração o seguinte detalhe, vamos supor que de repente uma emissora na linha da Transamérica resolve fazer uma pesquisa dizendo assim, que música você quer ouvir? Aí a partir disso eles fazem alteração na programação. Então hoje a Transamérica aí tem Justin Bieber, que o Flávio gosta tanto, e outros artistas jovens aí, Restart, que mais? Então, isso é possível, é feito nos Estados Unidos sistematicamente por todas as emissoras. Mas aí sabe o que pode acontecer aqui no Brasil? Pode acontecer no seguinte, aparecer nos resultados aí, no topo da audiência, o que o ouvinte da Transamérica quer ouvir? Vamos lá. Aí aparece lá na primeira colocação, Chitãozinho e Chororó, só um exemplo. Aí vai acabar com a estratégia comercial da emissora, porque eles fazem a estratégia de marketing voltada para um tipo de segmento, um tipo de público. Aí, se de repente, mas geralmente aparecer isso, pode ser um tiro no pé. Não. Geralmente esse tipo de pesquisa é focada no target da rádio. Certo. Entendeu? Pode aparecer Chitãozinho e Chororó, mas eles vão focar que tipo de produto que eles já estão tocando ou pretendem tocar dentro daquele universo. Eles vão saber quais são os melhores. Porque assim, mas é muito fácil trollar também, né? Ou trollar ou aparecer esse dado distorcido, né? Eu vou dar um exemplo muito claro, porque eu vivi isso. Como sempre, Décio Matos era um cara que investia muito, né? Certo. Então, na Rádio Cidade, quando eu cheguei lá, ele já tinha feito uma pesquisa dessa. Só que ninguém entendeu. A equipe não entendeu, a equipe ficou meio com o pé atrás e tal. E quando eu cheguei, vamos fazer de novo? Eu falei, vamos, mas eu quero saber como é que é isso. Bom, vinham os americanos para cá, de uma empresa chamada Broadcast Architecture, com um monte de uma parafernália de equipamento e tal, e a gente fazia uma pesquisa da programação da rádio. Nós fizemos a primeira vez, deu um resultado X, e a partir desse resultado, eu coloquei esse resultado fielmente na programação. Sob protesto de toda a equipe, claro. Só eu e o Décio acreditávamos nisso. O resto da equipe, sei lá, hein, não sei não, hein. E mesmo assim eu coloquei a pesquisa na sua íntegra na programação da Rádio Cidade. Fizemos a segunda e na terceira, para você ter uma ideia, se você for ver o Ibope de hoje, uma emissora que esteja em primeiro lugar, vamos dizer, hoje é a Bandeirantes, a Band, né? A Band FM. A Band FM. Isso. Se você for ver lá o share, quer dizer, o target. Não, a média de ouvinte, né? O que ela atinge no mercado de São Paulo, ela vai estar entre 8,8 e 9,2 por aí. Tá? Sim. Por aí. A média de 8,5, 8,9. É o que a Rádio Cidade tinha naquela época, em que estava em primeiro estourado. É mais ou menos isso. Com esse resultado, com 2 testes musicais que nós fizemos, a rádio foi para 11,02. Fato inédito. Nunca mais nenhuma rádio teve esse resultado. Então quer dizer que o negócio funciona. Certo. Porque você
para de tocar aquelas coisas que o ouvinte não é a maioria dos ouvintes estão gostando. Sim. Você só toca o que a maioria gosta. Entendeu? Isso você não consegue com um achômetro. É verdade, o feeling, né? Às vezes Entendeu? o feeling te trai, né? Que feeling? Isso não existe. Não existe. Existe o feeling de você em outras coisas, mas saber exatamente o que a maioria dos ouvintes quer ouvir, só com pesquisa, não tem jeito. Então, porque assim... De 8,8 para 11,02. Isso é um número fantástico. Em que período foi isso? Isso foi em 2002, por aí. Tá. A rádio ainda não tinha mudado de nome, né? Não, Não, a Rádio Cidade ainda. Porque assim, existem muitos até donos de rádio que fazem isso, né? Então é histórico, né? Que tu tinha na época... Mas tem que ter técnica, tem uma técnica para fazer isso. Na época da Jovem Pan, na Jovem Pan FM, quando ela estava no auge, né? O que tu tinha, a pesquisa era ele quem fazia. Então ele pegava, ia nas danceterias da moda, Toco, entre outras, ia lá como uma pessoa comum, mas ele estava de olho para saber o que as pessoas estavam ouvindo, dançando, etc. Mas mesmo assim tinha uma grande dose de achismo, porque ele ia lá, ouvia as músicas e sacava como é que a pista se comportava. Isso não quer dizer que as pessoas gostassem da música. Isso tinha vários fatores que estavam influenciando ali, né? Alegria, bebida, um monte de coisa que não tem nada a ver com a rádio. Você está certo. Né? Cocaína, o momento, êxtase, né? álcool. O momento, na época, né? O momento, todo mundo tá junto, vamos dançar. Né? Quer dizer, tinha uma dose de acerto, mas era meio assim... Então só pra gente cravar aqui, Paulo Ramalho é totalmente a favor da pesquisa. Totalmente. Não, eu penso da seguinte forma, você não precisa abrir mão da pesquisa, mas eu acho que você tem que dosar um pouquinho, porque de repente a coisa fica muito mecânica, né? Acho que eu não sei, eu acho que também o feeling tem que contar um pouquinho. Acho que se você usar o melhor de dois mundos, eu acho que de repente a coisa funciona. Exatamente. Deixa eu fazer mais uns registros aqui, antes daquele bloquinho musical, Flávio e João. Marcelo de Sena diz aqui que hoje também tem mais um outro aniversário de uma personalidade ilustre do rádio, que ficou conhecido como Grande Plantão Esportivo aqui em São Paulo, Domingos Machado. E também outro registro do Marcelo de Sena, que já está rolando a votação dos melhores de 2015, os melhores jornalistas esportivos da ACESP, do presidente Luiz Ademar Campos, que está hoje nos canais Sport TV. E o Marcelo de Sena diz assim: torço para que o pessoal não vote nos profissionais da Rádio Bandeirantes. Mas, puxa vida, Marcelo, quanto ódio no seu coração, Marcelo. Mas não pode votar nos da Bandeirantes, por quê? Pois foi a explicação aqui que o Marcelo Sena deu. Na verdade, uma afirmação. Eu aguardo pela explicação dele, mas, puxa vida, os profissionais da Bandeirantes são tão bacanas também. Marcelo é mau, ele tem coração peludo. Não pode esquecer que no coração do Marcelo Sena bate aquele vermelhinho com o logotipo da Jovem Pan, né? Então, pode ser isso também. E o Luiz Wagner Machado, diz aqui, nos elogia muito, e diz que tem uma bomba na mídia gaúcha. A RBS já está findando a TV Com. Sim. Como é que é? A RBS tem um canal lá local chamado TV Com, que na verdade era um projeto de TV comunitária, né? Enquanto a concessão da TV aberta deles lá é praticamente tocada em termos de programação pela Globo, né? Eles entram em rede com a Globo, né? Claro que eles têm alguns horários locais, mas essa TV Com seria o projeto aí de televisão local, com 100% dos programas locais. E eles estão fazendo algumas alterações aí para se adequar às novas realidades do mercado. E já está autorizado o canal HD Digital 36. Isso, exatamente. Tem também todo esse detalhe que vai entrar em HD. Vamos aguardar para ver se de repente vai ser um projeto revolucionário ou se vai ser mais um tiro na água também, né? Vamos ver, né? Será que será? Vamos esperar, né? O jeito é isso, porque a gente vê, né, muitos projetos que estão sendo taxados de revolucionários, às vezes não passam de tremendas bobagens. Enfim, convém, como diz o velho ditado, convém esperar. Rodney, o Marcelo manda aqui que quando falo não ganhar a Rádio Bandeirantes é no sentido de torcer que ganhem quem mereça de verdade. Sim, então tá, fica explicado. Ele também mandou essa mesma mensagem para mim, na verdade, então ele esclareceu, né? Então ele gostaria de ver uma diversidade aí na eleição do prêmio do Ford ACESP,
E, ô Senna, deixa eu dar uma dica aqui. Na melhor mídia web, vote em Prêmio Esportes. Tá? Desculpe o comercial, mas fica aí o registro então. Melhor mídia web, temos lá Prêmio Esportes. Aliás, João, não sei se você sabe, tem um outro prêmio aí só de rádio web concorrendo. Um outro prêmio de rádio web do painel da Web Rádio. E a Showtime está indo bem em algumas votações, hein? Melhor web rádio, melhor âncora, João Alckmin. Estava dando uma olhada lá. Mas eu sou o cara, meu. Eu sou o cara, muito obrigado. Tem voto pro Flávio Ascar também, eu estava vendo. É sério, todo mundo tá. A Showtime está indo bem. É o prêmio Painel da Web Rádio. Só procurar nesse site aí. Por favor, senhores, painel da Web Rádio. Lá tá Showtime, votem pelo amor de Deus, pelo amor, por caridade, vocês votem. Pelo amor de Deus é ótimo. Pelo amor de Deus, pelo leite que vocês mamaram no sagrado seio da Santa Mãezinha, votem em nós. Nós precisamos desesperadamente disso. Não, pode deixar. Mas então o Marcelo de Sena pede pra gente registrar essa mensagem, então está registrado. O Marcelo de Sena quer ver diversidade aí na votação do Prêmio Ford CESP, e ele tem grandes amigos lá, e em nenhum momento quis detonar, apenas isso. Ele quer que sejam eleitos aqueles que merecem de verdade, não apenas pelo veículo. Qual é o site que você falou? Painel da Web Rádio. Eu mando depois aqui para você via inbox. Manda pra gente começar a votar também. Opa, pode deixar. Olha, durante muito tempo, Bom Paulo, um ouvinte aqui fez uma pergunta, a RD90 importunava vocês? Anos 90. Primeiro a gente tem que falar que a RD90 era a antiga difusora que tocava MPB, né? Ela é especializada em MPB. Aliás, uma grande sacada do pessoal que foi o Neto, né, lá da difusora, Taubaté, que foi um dos primeiros a ter essa sacada de fazer como é que chama? Como é que chama? Fazer? De focar nesse tipo de público. Tá, entendi. Esqueci o nome. Só tocava MPB. Atingir o público-alvo. Isso. Então, aí... A idade está ficando complicada. É o Não é não. Alzheimer. É o alemão. Então, vamos situar a coisa no tempo. Eu saí da Rádio Estéreo Vale junto com o Flávio, inclusive, de braços dados. Verdade. Em 1992. Isso. Depois eu ainda fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, na Transamérica local, que depois sumiu também, ela desapareceu. Deixou de ser Transamérica aqui. Sim. Então, e logo depois disso, então isso dá o quê? 94, 95, por aí, né, foi quando foi criada a RD90. Ela mudou de nome. E eu estava lá. Quando eu saí da Transamérica local, São José dos Campos, fui para a RD, fui convidado para ir para lá. E lá estavam grandes caras, estava o Wagner Rocha, que é o coordenador da Metropolitana hoje, estava o Marco Antônio, que é o coordenador de rede da Mix. João Luiz, que trabalhou comigo até 2013 lá na Antena 1. E grandes nomes, Pedro Alberto, que hoje está na Ótima aqui. Verdade. E outros nomes que eu talvez não consiga lembrar. E eu posso afirmar uma coisa, nós fizemos um ótimo trabalho, mas nós nunca conseguimos incomodar a Estéreo Vale. Nunca. Não deu. Até porque era muito instável, né? A parte administrativa. Você queria fazer uma coisa, um concordava, são 3 irmãos, e um concordava, daqui a pouco o outro discordava e cortava a coisa no meio, então aquilo não andou. Mas como é que era? Era uma rádio o que, Flávio? Faz uma rádio aí. Como é que era, Flávio? Como é que era a expressão? Top of Mind. Top of Mind. Toda vez ele faz uma rádio Top of Mind. Eu vou te mostrar agora um trecho que muita gente confundia, porque muita gente afirmava que a música do Jornal Nacional era do Pink Floyd. Sim. E não era. Não. Toca aí, Fofunha. Pô, você quer que eu dê as manchetes? É mesmo. Pô, aproveita, Rodney. Então vamos lá. Raquel Xerazade deixa a Jovem Pan. Nativa FM também deixa, mas deixa o dial de Belo Horizonte. Surpresa no rádio paulistano.
Paulinho Boa Pessoa deixa a capital e vai para a Super Rádio. Troca de comando no Sistema Globo de Rádio. Pesquisa diz: brasileiros ouvem mais rádio no período da manhã. E não perca a audiência do AM na Grande São Paulo. O nome da música é The Happening, de Frank Fools. E Olha todo só. mundo dizia que era do Pink Floyd. do Pink Floyd. Nunca foi de Pink Floyd. Pois é, Mas o que era usado então? Tinha uma música. O oferecimento era do patrocinador. Ah, Banco do Nacional, patrocinador. tem esse vídeo no YouTube. Tem uma música do Pink Floyd que era usada. É claro. Pra mim tem- sempre foi o tema do E, Pink Floyd. e aquela Droid? Droid, a Droid era usada, Também era no Jornal Nacional, não se eu era? não me engano, Mas era eu acho que era Jornal Hoje. na vinheta do patrocinador. É. Isso, Agora também. o tema do Jornal Nacional era esse. Era até isso, hoje. claro. Ok, muito bem. Vamos lá então, Rodney. Frank Fools, The Fools. É isso. Frank The Fools, The Happening. Eita, Dá pra resolver o que é? Ah, é. Aliás, fica a grande pergunta, né, Flávio, João e Paulo. Será que até hoje eles pagam direitos autorais pro autor dessa música? Creio que sim, Não né? sei. Embora Olha, eles usem só um trecho, que é o tan, terananá, terananá, mas deve pagar, porque foi tirado daí, né? O Miguel Magrini manda aqui: bom dia, João, parabéns pelas notícias do Brocanelli. Obrigado. Miguel Magrini está mandando. Agora o tema suas The notícias. Fuzz era usado no jornal, aquele da noite, como é que era o nome? O Jornal Nacional. Não, à noite, Da à Globo. noite, de madrugada. De Jornal noite, da lá. Globo? É, o Jornal da Globo era usado o termo The Fuzz. Esse Ah, é? sim, é. Não, Frank. Não, Frank Fools é o João, não nome. tem nada, o nome da música é The Fuzz. Não tem nada a ver com isso aí. É aquela que era com... Eu não lembro se era de guitarra, o que era. Era Diz que a guitarra, música era guitarra. 200 minutos de música. E passava no Jornal da Globo. O Jornal da Globo que era um outro tema. Jornal da Globo. Vamos procurar aqui na coisa. Vamos Na procurar. coisa. Procure na coisa. Eu vou procurar na coisa para ver se eu acho aqui o tema do Jornal da Globo. Não, Globo Repórter, desculpa. Globo Repórter. Globo Repórter, me enganei. Ah, Globo tá, Repórter. entendi. Aqui era usado no Globo Repórter. Esse é um outro clássico também, toca, eu sei que ele toca ainda em algumas rádios de rock, eu lembro que eu via muito na 97. Verdade, a música tem Eu esqueci 500 o nome minutos, também. a música é Eu acho que enorme. é Freedom of Expression, uma coisa do tipo. Então não é The Fools. Quer ver? Eu vou tentar achar aqui também. Vê se você acha aí, ô Marcelo. Todo mundo procurando então. O tema, a vinheta de abertura do Jornal da Globo. É Globo Repórter. Do Globo, do Globo Repórter. Isso, Globo Freedom of Repórter. Expression, tá aqui. Eu acho que ele tocava numa música também, né? Numa... Chama... o nome do artista é Jim Bowen Pickers. E Então o nome não- da música é Freedom of Expression. Então não é The Fools. Não é The The Fools. Fools é o nome do maestro. Não, existe uma música chamada The Fuzz também. Não Tá. tem. Tá. Não tem. É Frank Fools que fez The Happening, que é a música tema do Jornal Jim Nacional. Brown Pickers, Freedom of Expression. Tem 400 minutos essa música. 5 minutos e 46. Ah, e qual era o tema do Sucesso em FM? Nossa, isso aí nem o Rodney vai saber o que Qual? que é. Tema Não, do ele quê? vai saber. O programa que a gente tinha às 6 horas da tarde, tipo... A gente? A gente, que eu digo, na Estéreo Vale. Ah. Na Estéreo Vale, o Paulo criou uma vinheta para o Sucesso em FM às 6 horas. E era uma música maravilhosa. Quem é, Paulo? Earth and the Fire. Toca procurar Earth and the era, Fire. nunca falei Não era, falou. Não era Earth and the Fire. Até hoje, ele achou o nome. Achou o nome do... Como é que é o nome do Não, eu maestro sei lá? quem é, sei quem é. Então. É o... Quem é? Calma. Não vou lembrar agora Olha. também. Só que a gente procura a música e não acha. É esse. Até hoje está tentando lembrar quem é, mas não vai. A música The Fuzz é essa que nós acabamos de tocar, Flávio Ascar. Como é que pode ser The Fuzz se você falou que não era? Com licença. Pois não. Música de 1960, composta por Frank DeVol para a trilha sonora do filme The Happening, foi base de adaptação do tema de abertura do Jornal Nacional Rede Globo, escrita pelo maestro Aloysio Didier. Então, The Fuzz é a música de abertura do Jornal Nacional. O nome do filme era The Happening. Tá aqui. Isso aí. Essa era a música The DeVol. Fuzz. Frank DeVol. Toma, bobão. Ninguém sabe nada, Fufu. A gente está conversando amigavelmente, tá? Mas para mim sair daqui aí, sentar a mão na sua orelha, não custa nada, Fufunha. Eu tô defendendo você, João. Eu lá Você é um preciso que babaca. alguém me defenda. Não precisa. Eu tô tentando achar aqui o link para mandar para vocês, tá? Por isso que eu não Manda. estou defendendo nem...
Peraí. Tem uma banda chamada The Fuzz também. Tem. Barbara Gillian, Tocou- Sheila Young. Tocou em novela. Marcelo, essa notícia que você nos mandou, nós já demos. Ontem os dois foram vaiados. Quem? O Suplicy Ah, é verdade. e o Fernando Haddad Verdade. na livraria Cultura. Ah, foi no evento da CBN, né? Porque a CBN gravou, não sei se gravou, transmitiu ao vivo uma sabatina com o prefeito Fernando Haddad, né? E depois eles foram hostilizados aí por manifestantes. O que me chamou a atenção foi, vocês até estavam falando mais cedo, sobre o Suplicy, né? Que ele também foi vaiado, foi xingado. E se o pessoal tá hostilizando o Suplicy, que sempre teve o senador Eduardo Suplicy, que sempre teve um bom trânsito aí em todos os segmentos da sociedade, se as pessoas hoje estão atacando, vaiando, xingando, é porque a coisa realmente está feia, viu? Muito feia. Ninguém aguenta mais. E o Suplicy, coitado, o Suplicy era eu acho que era uma das únicas reservas aí do PT, onde os quais os eleitores e até mesmo os não eleitores poderiam confiar, né? É a ala boazinha do PT. Que ala boazinha, lá tem ala boa. O Rodney, É legal. tem muita rádio livre ainda em São Paulo ou diminuiu o número de rádios livres? Não, ainda tem sim, ainda tem várias... Tô vendo uma mensagem aqui, mas eu não vou ler no ar, não. Manda inbox pra mim que eu leio. Não, manda não. Manda Não aí. faça isso, pelo amor de Deus. Não, lê por mesmo. favor. Então, não, ainda existem sim, só que muitas rádios evangélicas, né, rádios de pregação religiosa, né, eu tive a oportunidade de participar há muito tempo do movimento de rádios livres aqui em São Paulo, que operou durante a segunda metade da década de 90, né, e existiam emissoras dos mais variados perfis, né, emissoras ligadas a centros acadêmicos de universidades. Então, por exemplo, aqui em São Paulo tinha a Rádio 11, que era Seu ligado ao centro pirateiro. acadêmico da Faculdade de Direito da USP, e em Campinas acho que ainda tem a Rádio Muda, né, que é dos estudantes da Unicamp. Rádio o quê? Rádio Muda. Rádio muda? Muda, porque de vez em quando ela muda de nome. E Muda de lugar? e ela fica muda também, né, então tem esse detalhe, né, porque quando chega a fiscalização lá, eles ficam mudos. Claro, Mas aí a lógico. coisa acabou meio que mudando de perfil, e eu acho que hoje é mais fácil você colocar uma rádio web no ar, do que você ficar montando um equipamento, Procurando frequência vaga. Né? procurar buscar frequência vaga, montar equipamentos de transmissão, Verdade. essas coisas. Então eu acho que hoje esse perfil está mudando um pouquinho, mas que ainda tem muita igreja aí operando de forma clandestina, isso tem. Tem, claro, tem. Tá cheio. O Daio tá Tá lotado cheio. hoje. Então Lotado. eu nunca, faz tempo que eu não acho emissoras assim de perfil comercial mais amplo, né? Ou Sim. então mesmo rádios de estudantes. Eu particularmente não conheço nenhuma. Se alguém tiver alguma dica, pode mandar aqui pro Rádio Amantes no ar. Exatamente, porque a gente fala numa boa, sem nenhum tipo de problema. Claro, sem problema nenhum, imagina. É verdade, a gente aqui não... eu sei que tem site, tem gente aí que não fala de rádio pirata, mas enfim, rádio clandestina, mas enfim, né? Meu amigo, eu não Nada sei. pessoal. Nada pessoal, mas aqui a gente não tem nada pessoal. Aqui nós gostamos de radiodifusão. Claro. Exatamente, seja ele qual for. Exato. A Web, serviço de alto-falante. Opa. Daqui a pouco Qualquer passa coisa. aqui o cara da pamonha, passa o cara vendendo ovos aqui tá aqui em casa, é sério. É verdade. E mais alguma coisa, Não, Rodney? não, João, é isso aí. Se eu fazer um registro, essa é o primeiro programa Rádio Amantes no Ar que eu faço sem juízo. Por quê? Perguntem por quê. Sem o quê? Juízo. Por quê? Por quê? Eu tirei 2 dentes do siso ontem. Eu vi a foto. Eu vi a Que foto. coisa brega Eu você vi a colocar foto, os dentinhos colocou. lá. Toma vergonha nessa cara. Um cara de quase 60 anos de idade, Ô, louco. colocando dentinho. Toma Uma vergonha. amiga dele escreveu assim, nossa, que nojento. Não foi, Brock? Foi. Eu vou pegar esses dentes e vou colocar aqui embaixo do travesseiro pra ver se a fada fada me do troca dente, por né? pelo menos uns $100. Por que você não põe dentro de um vidro? Não! Põe dentro de um Não! vidro e deixa pra todo mundo ver, Rodney. do quê? Dentro de um vidrinho. Não, tá, pode deixar. Acho que eu faço isso também. Vai ficar em exposição aqui. Você Boa, pensou boa. que eu ia mandar ele enfiar, Exposição permanente você na enfiar casa em do algum Rodney. lugar, né? Não, tem que tomar cuidado. É bom você tomar muito cuidado com eu mesmo, porque eu sou um problema, viu? Um abraço, Rodney, Outro, até João, até lá. a semana que vem. Abraço, querido. radioamantes.wordpress.com. Acessem. Sim. Boa, um abraço, querido. Bom, senhores, termina mais uma audição do Termina. Prime Time.